Matos. Hoje eu vou estar apresentando um trabalho sobre músculos, solicitado pelo professor Gustavo Esperandio, da matéria de aparelho locomotor. A minha equipe é formada por Lariane Andrade, Rebeca Matos, Rian Ribeiro, Juriatan Trindade e Rafael Pinheiro. Bom, hoje eu escolhi uma doença um pouco misteriosa. Ela pode aparecer de repente e também pode sumir de repente. Suas causas ainda são desconhecidas, porém causa um grande desconforto. O nome da doença é capsulite adesiva, também popularmente conhecida como ombro congelado. A capsulite adesiva ou ombro congelado é uma inflamação na cápsula articular do ombro, como vemos na imagem. A cápsula articular do ombro funciona como uma bolsinha que contém o líquido da articulação. Este é responsável pela nutrição da cartilagem e pela lubrificação articular. A cápsula contém uma folguinha, deixando um pouco de tecido mais frouxo para permitir que o ombro realize todos os movimentos enquanto estabiliza a articulação. Na capsulite adesiva, existe uma inflamação dessa cápsula, que se enruga, diminui de tamanho e fica mais rígida. Ela causa dor, seguida de limitações dos movimentos normais do ombro. Os movimentos do ombro são flexão, de acordo com o desenho A, extensão com o desenho B, hiperextensão com o desenho C, abdução com o desenho D, adução com o desenho E, circundução com o desenho F, rotação lateral com o desenho G, rotação medial com desenho H, abdução horizontal com desenho I e adução horizontal com desenho J, certo? Na capsulite adesiva, os movimentos normais ficam comprometidos, ou seja, nenhum desse movimento praticamente a pessoa consegue realizar. A causa do ombro congelado é um grande mistério. Existem diversas possíveis causas para o seu surgimento, mas não se conhece exatamente como ele é originado. Já se sabe que a capsulite adesiva está relacionada a fatores genéticos e doenças autoimunes, como as reumáticas, mas que é mais frequente em pacientes com doenças hormonais, como diabetes e doenças de tireoide. Porém, ao mesmo tempo, pode ocorrer em indivíduos saudáveis. É mais comum em mulheres entre 45 a 55 anos. Outra situação que pode desencadear o ombro congelado é a permanência do ombro imobilizado por muito tempo, por exemplo, em tipoias ou gesso, ou então alguns tipos de cirurgias longas, onde o paciente passa muitas horas com o braço aberto. Hérnias de discos cervicais também podem ser desencadeantes de capsulite adesiva. A doença ocorre em 3 fases diferentes, com características diferentes. A primeira fase é a fase inflamatória, onde começa a inflamação. A dor pode ser leve no início dessa fase, mas depois vai aumentando e causando dificuldade de movimentação no paciente. Chega a ser uma dor insuportável e totalmente limitante. Ela é diferente das tendinites e bursites, porque gera dor em qualquer movimento do ombro, enquanto as outras duas são em movimentos mais específicos. Essa fase pode durar até 9 meses. A segunda fase é a fase da rigidez. Nessa fase há uma perda progressiva dos movimentos do ombro, que fica com sensação de congelado mesmo. A dor é de menor intensidade, embora ainda esteja presente. Nessa fase prevalece a perda dos movimentos e a rigidez da articulação. É como se o braço tivesse mais curto e o paciente não alcançar locais mais altos, além de perder o movimento de rotação, não conseguindo colocar a mão nas costas, como por exemplo, buscando a abertura do sutiã, nem cruzar a mão sobre o outro ombro para buscar o cinto de segurança no carro. Essa fase pode durar de 12 a 18 meses. A terceira e última fase é a fase do descongelamento. Esta tem uma duração variável. O movimento do ombro melhora progressivamente, desaparecendo a doença. Na maioria dos casos, o paciente pode ficar com alguma sequela de perda de alguns graus de movimentação no ombro. Como outras doenças, a artrose, tendinite, bursite e etc., também causam dor e dificuldade de movimentação do ombro. O diagnóstico é, muitas vezes, feito tardiamente. É muito comum que seja dito ao paciente que ele está com uma tendinite ou bursite no ombro, já que os sintomas são parecidos e os exames de imagem, como raio-x ou ultrassom,
não mostram alterações, mas pode ser a fase inicial da capsulite adesiva. Então, o médico costuma diagnosticar a capsulite por eliminação, descartando primeiramente doenças mais graves. A melhor opção é tratar a capsulite adesiva, ao invés de esperar que ela melhore sozinha, porque os sintomas podem ficar insuportáveis para o paciente. O tratamento é lento e pode ser frustrante para o paciente, que deve persistir. A escolha das condutas dependerá de qual fase a doença está, mas vai consistir basicamente em redução da dor e da inflamação, como a cinesioterapia, osteopatia, laser, calor, gelo, acupuntura. Alongamento muscular e de cápsula, que é o alongamento executado pelo fisioterapeuta de uma maneira diferente do alongamento muscular, pois requer muita força. Posicionamento correto e mais tempo de permanência na posição. Tudo com o objetivo de encurtar essas duas primeiras fases da doença. Na imagem a seguir temos alguns exemplos, como na primeira imagem. A posição para alongamento da cápsula, de pé, encostado de lado na parede e com o cotovelo na altura do ombro. Empurra-se o punho para baixo. Na imagem 2, o mesmo pode ser feito com o paciente deitado. O objetivo é de trazer ao máximo o braço para baixo, com a rotação medial. Normalmente, o fisioterapeuta sugere que alguns alongamentos e exercícios sejam feitos em casa. O fisioterapeuta indicará quais os mais adequados para o seu estágio da doença. Na imagem, podemos ver alguns exemplos para que o paciente possa estar fazendo em casa mesmo os exercícios. Em casos de dores extremas e incapacitantes, o médico poderá optar por anti-inflamatórios mais fortes, como corticoides injetáveis, infiltrações intraarticulares, como corticoide direto dentro da articulação, ou os bloqueios do nervo supraescapular. Cada opção tem suas vantagens e riscos e será individualizada pelo médico. Evite a automedicação. A infiltração intraarticular, por exemplo, pode aumentar a fragilidade dos tecidos que ficam embebidos pelo corticoide por um tempo, causando risco de rupturas dos tendões e ligamentos. Por isso, é de responsabilidade médica a decisão de cada conduta mais enérgica. É isso aí, galerinha. Ficamos por aqui. Ficou com alguma dúvida? Você pode estar mandando sua dúvida pra gente que a gente vai estar te respondendo. Lembre-se, não pode estar reproduzindo um tratamento em casa, pois pode ser extremamente prejudicial à sua saúde. Procure sempre um médico ou um fisioterapeuta. Até a próxima, galerinha!